E aí, né, foi isso que eu disse lá no grupo. A aula ela fica gravada e aí a gente vai, vocês podem assistir depois, né? Ou se perder alguma coisa, talvez eu tenha algumas, as outras também, elas ficam gravadas aí no sistema, e eu tenho o link também de algumas iniciais aí. Quando eu não estava gravando, eu baixei as aulas e coloquei no meu canal lá do YouTube. E passo o link para vocês, está lá como não listado, separado aí para isso mesmo. Então, não tem problema, assim, quem vai acompanhar, tá? Que tem ou quem tem o Photoshop. O que foi combinado aí é que tá. Aí nas aulas iniciais, o que foi combinado aí, deu um probleminha aqui. Vocês vão poder, para as aulas, utilizar qualquer programa, né? Porque a gente está nessa dificuldade aí, cada um em casa, cada um com um tipo de suporte aí. Então, essa geralmente é uma disciplina que ela é dada no laboratório. Então, aí, né, fica um acesso mais homogêneo lá quando está no laboratório, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, né, hoje em dia a gente tem tanto aplicativo, tanta coisa, que dá para você ir adaptando, né, o que for preciso fazer em outros lugares. Eu cheguei a mostrar, indicar alguns, se tiver alguém aí que começar a boiar muito, não sabe o que eu estou falando, me fala no chat, eu chamo aqui, tá? Levanta a mão aí que pode falar também, que a gente vai clareando tudo. Eu passei uma lista já de atividades que aí vocês vão fazendo, né, aos poucos aí, para entregar até na AV1. Então, eu vou explicando aqui, né, durante as aulas, essas atividades. Aí teve uns programas que eu indiquei, que é o Inkscape, que é um programa gratuito, o GIMP. Essa disciplina, o foco é o Photoshop e o Illustrator, né? Na última aula, eu falei sobre né, foi só um início, assim, o start do Illustrator, que seria uma vetorização. Então, aí hoje eu resolvi fazer um pouco aqui do Photoshop. Claro que não dá para a gente explicar, né, tudo, porque tem que fazer também o exercício. Então, eu vou ter que dar uma medida aqui de não ficar também, às vezes, julgando muito o conteúdo, assim, de uma vez, né? Porque vocês não vão conseguir acompanhar junto, né? Então a gente vai tentar ir dividindo esses assuntos aí e dividindo esses assuntos por aula, né? Aos poucos aí, junto com o exercício e ensinando, né? E eu já passei a lista dos trabalhos todos. Para todo mundo ver aí, e quem já tiver condição, já ir fazendo, né? Aí vai fazendo em casa. Se tiver alguma dúvida, traz para a aula, que aí a gente vai, que eu vou explicando. Deixa eu ir lendo o chat aqui. Para primeiro ter uma base. Alguns novatos aí eu coloquei já na equipe. Por que eles não têm acesso às tarefas? A versão do Photoshop, na faculdade, eu nem lembro qual que era, não, mas não era mais recente, não. Eu, como estou usando o meu daqui de casa, né, porque eu trabalho com isso também, eu tenho assinatura, então eu estou com a última versão aqui, que é o 2020. Então, não tem problema. O que vai acontecer, né, é que algumas coisas vão surgindo, mas o básico que eu vou explicar aqui dá para acompanhar nas versões mais antigas. Dani. Oi. Aqui tem um Photoshop online no Google. Tem? Então tá bom. Tem, photoshoponline.net.br. Vou abrir aqui para ver se eu consigo acompanhar você no que você mostrar, né? Tá.
Esse eu não conheço, não. Se qualquer coisa, você coloca aí o link aí para o pessoal, se der certo, né? Primeiro tem que ir aqui, porque eu já vi que está escrito inseguro aqui, que é um site inseguro. Vai ver que é roubada. Ah, você tá com a voz diferente, agora que eu vi que é você. E seu pé tá melhor? Foi atendimento já, assim, eu fui no médico essa semana, aí veio a enfermeira aqui, fez curativo, eu tô com um de silicone, passando óleo, agora é fase de cicatrização, né, porque foi queimadura de 2º grau. Nossa, Então, Dani. Que mas dor que agora, você deve ter sentido. eu não quero nem lembrar, assim, porque eu falei, vou deixar passar um É pouco. ruim até de lembrar. Eu fui tirando Isso foto, mesmo. assim, de passo a passo, sabe? Mas agora é cuidar da cicatrização mesmo, que graças a Deus não inflamou nem nada. Aí eu tô com o pé enfaixado, mas tá tranquilo hoje. Semana passada que não tava bem mesmo. Tá bom? Tá bom. O que é isso aqui, Lorena, que você passou? Só pra gente acertando aqui, gente. Ah, tá, tarefas. Parece que ainda não foi adicionada essa tarefa. Não foi adicionada essa tarefa. Então, acho que não tem nenhuma tarefa ainda não. Eu vou até criar aqui de uma vez para você ver se aparece aí. Porque tem a da aula passada e aí eu não criei outra depois. Então eu vou para ver se aparece aí para vocês. Porque assim, tem uma atividade lá da V1, mas eu gosto que a cada aula, né, que vocês deixem um pouco livre, assim, em cima do que a gente viu na aula, vocês criarem uma atividade com o que eu expliquei dentro da aula, né? Então, o exercício, assim, geralmente eu faço a aula, né, e aí o terceiro tempo praticamente fica prática aí para vocês irem fazendo e postando aqui no Tarefas, e às vezes dá tempo até de eu já fazer um feedback aí, ou tirando dúvida, entendeu? Para vocês terem um tempo também de prática. Porque olhar eu explicando aqui, né, é mais fácil, assim. Deixa eu só ir criando aqui. Eu vou colocar Arte Digital 2, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, que loucura, meu teclado tá de trás para frente. Tô tudo louco aqui, deixa eu ver. Agora foi. É como se vocês fossem resumir a aula numa imagem. Uma imagem de edição. Aí quem não tem Photoshop, tal, pode usar algum aplicativo no celular, alguma coisa que tem aí para ir fazendo atividade. Deixa eu ver, gente, parece que a gente não está conseguindo acessar a aula aqui também, peraí. Ó, eu atribuí lá, ver se vai aparecer. Deixa eu pegar o link dessa aula aqui. Eu nem escrevi muito em detalhes lá na tarefas, não, porque para mim não demorar muito aqui. Tem mais gente nessa turma, tô vendo que tem 14 pessoas, então só vou dar um tempinho. Vou dar um tempinho aqui agora para eu... Oi. Você pode falar de novo o que é atividade? Porque aqui travou. Tá, peraí só um pouquinho que eu já tô voltando, peraí.
Tem gente que está de fora aqui, tá, gente? Eu estou só incluindo as pessoas aqui, porque o link parece que foi 2 links aí. Vocês entraram pelo... Qual? Vocês entraram por onde? Ó, deixa eu ver, a Adriele tá aí? Deixa eu fazer uma chamada aqui. Adriele Santos. Adriene. Aline Cordeiro. Amanda Vitória. Vitória Marcato Ribeiro. Camila Fontes. Carlos Alfredo. Minha professora. Deu certo? Deu certo! É que eu tô chamando eu não tô chamando quem não conseguiu aqui. Elaine já tá aí. Então tá certo. Olhe. Felipe Diniz. Gabriela Soares, acho que tá aí, né? Gustavo Henrique. Isabela Pimentel. Júlia Cacheiro. Laís Oliveira. Larissa da Silva. Lavínia de Souza. Lorena Fernandes. Maria Eduarda Garcia. Milena Aparecida. Essa sala está bem cheia. A Sandra. Sandra, conseguiu entrar? Tiago Gonçalves. Vasco Henrique. Victória de Souza. Victória já está aí já. Ó, acho que eu chamei todo mundo aqui. Deixa eu ver se aumentou o número. 19 pessoas. Então vamos começar, né? Senão, deixa eu ver o que tem aqui no chat. Tá, beleza. Nosso WhatsApp clonado tem aquele negócio de verificação de 2 etapas. Para proteger mais aí o WhatsApp. Dani, mas o meu não tinha, minha filha, aí me ferrou. Nossa, é horrível.
Então tá. Gente, então o que eu tô falando aqui, né, que eu tava falando, vamos partir lá, vou explicar algumas coisas assim do Photoshop, né, uma visão geral. Alguns já devem ter alguma noção aí, mas a gente aqui, como tá todo mundo começando, né, eu parto do princípio, eu parto do zero aqui. Quem já sabe aí já vai, né, melhorando cada vez mais seus conhecimentos. E aí é o seguinte, perguntar aí o que a gente vai fazer hoje, né, para a aula. Então, assim, eu vou ensinar vários efeitos aqui, vou mostrar alguns, né, alguns efeitos aqui do Photoshop, alguns comandos. E aí o que vocês vão fazer para postar hoje para mim é como se fosse uma imagem, né, uma edição, uma arte, né, vou falar uma arte, que ela contemple alguns efeitos aqui do que eu coloquei, entendeu? Então, vamos supor, eu não sei se o recorte de fundo aí vai ficar muito complicado, mas eu vou explicar, né? Aí vocês vão escolher pelo menos uns 3 ou 4, assim, de edição, né? Vocês vão anotando aí quem estiver assistindo de saturação, dessaturação, quem tiver sem computador nenhum, aí a gente vai vendo como é que faz aí, mas porque aí faz no celular, em algum aplicativo, entendeu? E tenta postar aí para também ter alguma coisa de prática, porque hoje tem vários aplicativos que dá para você fazer, né? Algumas edições aí, tem o PixArt, tem o InShot, tem o PicCollage, então dá para fazer bastante coisa aí. Quem souber também, aquele grupo que a gente tem no WhatsApp, vocês podem ir trocando ideias, né? Eu não falo sempre lá, mas é mais para vocês também, né? Que um vai ajudando o outro, um vai dando dica para o outro, né? Do que pode fazer, tá bom? A gente tem um espaço lá para interagir. Então, deixa eu voltar aqui. Vou espelhar a tela. Vou ter que espelhar a tela toda. Tá uma zona aqui minha tela. Mas vamos lá. Bom, aqui, né, eu tô com o... Não sei se tá confuso aí para vocês. Acho que tá dando para ver direitinho. Deve estar, né? Aqui eu tô com o Photoshop aberto. E tem aqui essas janelas. Tá vendo? Eu vou tirar daqui para não confundir. Para eu ir abrindo depois. Então, o Photoshop, vocês devem ver ele cheio de janela aberta, né? Então, o que acontece? A gente pode personalizar essa área de trabalho. Para abrir ele, você vai lá no link, abre o programa e tal. E aí, num cantinho de cima que tem aí, eles têm aqui já uma pré-configuração da área de trabalho, né? Que é esse espaço todo aqui que a gente vai colocar caixa ferramentas, tem os menus, então isso a gente chama de área de trabalho. Como eu vou... Oi? Não tá aparecendo aqui para mim, não. Ah, não? Não. Para ninguém? Ih, caramba. Peraí, deixa eu fazer de novo. Deixa eu ir fechando umas coisas aqui. Vê se vai aparecer agora. Agora eu peguei só mais a tela dele. Vê se apareceu aí, gente. Deu certo agora? Beleza. Tá. Então, aqui, o que eu estava falando, a gente chama de área de trabalho, né? Que é onde tem aqui os menus e tem também, inclusive... Ah, tá, achei. Tem os menus e tem as caixas de ferramenta. E aqui tem as janelas que são personalizáveis. Eu vou fechar aqui para me mostrar para vocês de onde que eu tiro isso. Tá? Tá vendo que tudo você pode incluir. Aqui ficou sem janela nenhuma, tá? E aí a gente tem aqui, eu tenho um documento aberto aqui. Mas lá no cantinho superior direito, tem já áreas de trabalho pré-definida.
tá vendo? De fotografia, ó, Essentials. Então, ele vai vir com o básico, não sei se eu fechei, não vai aparecer. De fotografia, e ele vai mudando aí. Quem tiver com Photoshop, eu saí fechando tudo aqui, mas ele vai já colocando as janelas necessárias para você trabalhar com o tipo de coisa que você quer fazer, tá vendo? Eu coloquei aqui, vamos supor isso, pintura. Então, aí já vem mais a cartela de cor, pincel, vem mais variedades. Fotografia, né? Então, aí você vai trocando e isso vai ficando mais aparente aqui. Então, eu vou... Onde que eu encontro essas janelas, né? Eu venho aqui, ó, no menu, na parte superior, janela, e aqui, olha, são todos os tipos de janela que estava aberta e que eu fechei, né? Então, a primeira que eu preciso muito aqui é a de camadas. Então, eu cliquei aqui, janela, camadas, e aí veio a janela aqui, aonde eu já coloquei algumas imagens que eu vou explicar para vocês depois, tá? Para a gente trabalhar aqui. Então, como que eu vou abrir um arquivo, né? Eu tenho arquivo novo, isso é um arquivo que eu digo do zero. Você tem aqui nessa janela alguns tamanhos também pré-estabelecidos, né? E tem aqui, olha, tipos que já vem com a medida pronta, tá? Então, ó, por exemplo, impressão. Você tem aqui já o tamanho carta, o tamanho A4, o tamanho ofício, A6, A5, A3. Então, você pode escolher aqui o tamanho já pronto, tá vendo? Com a resolução de 300 dpi, ou mudar aqui do lado, ó, tem pixels, polegadas, centímetros, milímetro. Você pode mudar e colocar aqui a própria medida do projeto que você tiver que desenvolver. Porque às vezes a gente vai criar um cartão de visita, por exemplo. Então, o que você faz? Existe cartão de visita hoje em vários formatos, né? Quadrado, ele mais estreito, ou ele no padrão mesmo. Então, você precisa medir, né? E colocar aqui para já você fazer em cima dessa arte e manter, assim, sempre assim, no mínimo, né? Quando for coisa impressa, essa resolução de 300, tá? A diferença que eu vejo, assim, pelos aplicativos e os programas é justamente esse tipo de salvar o arquivo e a resolução dele, né? Geralmente o tamanho dos arquivos, quando é feito em aplicativo, eles não têm uma resolução muito alta, né? São coisas que é para circular mais no computador, no Instagram, em rede social, que não depende de você precisar de ampliar e aquilo perder a resolução e ficar ruim a foto, né? Então, quando a gente faz nesses programas, você consegue fazer trabalhos imensos, enormes, em resoluções altíssimas, que a qualidade não cai, né? Isso pensando que desde a foto, desde a imagem trabalhada, ela tem que estar em boa resolução. E aqui o modo de cor, é uma coisa que a gente vai ver também, ele já vem aqui com RGB. Esse modo de cor RGB, ele é um modo de cor, né, de cor luz. Então, é uma composição aí das cores primárias aí de luz, só que quando você vai fazer um trabalho que ele vai ser impresso, se ele for impresso, você vai mudar aqui para CMYK, que é a composição aí do ciano, magenta, amarelo e preto, né, yellow, claro, que ele vai fazer, né, essa impressão aí das cores mais fiel ao que você está vendo na tela. Então, isso são alguns comandos, né, que é bom deixar já pré-estabelecido para não ter erro depois. Mas se for imagem para marketing digital, pode deixar desse jeito mesmo, tá? Então, aqui, eu vou criar um aqui, mas eu não vou usar ele, só para ver. Ah, e tem um outro lugar aqui, mas tudo isso depois a gente pode editar lá, que é a orientação, ó. Orientação, você tem ele na vertical e na horizontal. Então, vamos supor, se eu criar na horizontal aqui, ele fica deitado. Mas tem um outro lugar aqui que eu consigo falar, ah, não era isso e já abri o arquivo. E agora, como que eu faço? Aí você vem aqui, imagem, você tem aqui ajustes, modo. Então, hoje eu vou mexer bem nessa parte aqui de imagens. Ô, Dani, Oi. a gente não está conseguindo ver as opções que você está clicando. A gente só está conseguindo ver o Tá. mouse mexendo, mas as opções não estão aparecendo.
Tá, O pessoal é tá porque eu mandando no chat, mas eu acho que você não tá conseguindo ver. Não, é porque eu vou espelhar a tela, é porque eu espelhei a janela do programa, tem que espelhar a tela em toda aqui, então. Então, vou voltar aqui, ver se vai aparecer aí, porque no início tava, só que não tava aparecendo aí para vocês. Vê se agora foi. Eu dei uma acelerada aqui, né, gente? Ó, vocês me travam aí, que eu saio falando mesmo. Vê se agora deu aí, a tela toda. Agora eu consigo ver ali as Olha lá, opções. agora apareceu, né? Agora sim. Imagem, camada, texto, tá. Então, aqui é o que a gente chama de menu, né? Onde eu estava clicando aquela hora foi aqui imagem e arquivo novo, ó. Então, né, tem sempre aí, é muito utilizado aqui para você abrir, salvar, exportar, eu vou mostrando isso tudo aqui. Então, eu estava na parte de que abri um novo documento e falo assim, agora eu quero modificar, não era daquele tamanho e tal. Então, você vem aqui, imagem, por exemplo, tamanho da imagem. Né? Então, novamente, aqui você tem como editar o tamanho da imagem que você tinha colocado lá para agora. Aí todas as informações vão vir aqui. Resolução, falar, não, eu quero 150, né, de resolução, quero a metade, quero ela 15 centímetros. E aí vocês estão vendo que está aumentando aqui, ó, proporcional, 10, 13. Agora, se eu fizer assim, não, não quero 10, né, na proporção aqui, eu quero uma de 10 por 17. Se eu colocar 17 aqui, vai continuar 12 lá. Ih, eu acabei dando ok, peraí. Se eu colocar 17 aqui, vai dar 12. Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu voltar com o 10. É porque eu vou no automático e já dou o ok. A gente tem que desmarcar essa caixa aqui, ó, que é uma caixa que ela não trava essa proporcional, ó. Então, vou pôr aqui 17. E aí não mudou, tá vendo? Continuou 10, e aí eu tenho esse arquivo aí de 10 por 17 nesse tamanho. Então, eu consigo vir aqui imagem, tamanho da imagem e editar a questão do tamanho. Isso eu tô falando no início para a gente preparar o arquivo para trabalhar, né? Que é muito importante saber essas questões de tamanho e de resolução. Então, deixa eu colocar alguma imagem aqui. Eu tô com uma imagem aqui, por exemplo, e aí às vezes você abre, né, ou importa, o que a gente tem que saber? A qualidade dessa imagem também. Eu consigo voltar aqui no menu imagem, tamanho da imagem e analisar qual é a situação dessa imagem. Essa é uma imagem que eu peguei ela na internet, nos sites de foto. Aliás, foi até no site da própria Adobe, tá? Com os tutoriais lá de Photoshop. E aí ele tem o tamanho grande, mas tem resolução baixa aqui, que é uma resolução que ela está girando na mídia, né? Na web. Então não tem necessidade de ter uma imagem com uma resolução tão alta. Aí eu acho, deixa eu ver se vai dar o zoom aqui, vai dar para ver isso. Aí quando eu dou o zoom, olha, vocês estão vendo esses quadradinhos aqui, ó? Tô dando bastante zoom. É quase, né, isso que a gente chama de pixels. Então aquela imagem, ela é formada por esses quadradinhos, ó. É quase aquela coisa da arte impressionista, né? Que eram as pinceladas próximas com tons, né, parecido para dar aquela ideia óptica aí de cor, né, de tonalidades, olha lá. E aí, quanto menos... Aí, o que acontece? Vamos supor que eu pego uma imagem dessa e resolvo fazer um outdoor, sei lá. Como ela está numa baixa resolução, quando eu imprimir e aumentar, ela vai ficar desse jeito. Então, assim, vai acabar com a imagem. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Os alunos de moda aí, quando for fazer uma prancha de referência, né? Quando às vezes pega fotos de internet e coloca na prancha, tem que tomar cuidado. O pessoal do design gráfico também, assim, isso é um erro que não pode acontecer, né? Se for tirar foto, ou se for editar foto, tem que ter muito cuidado aí com essa coisa da resolução da imagem. Então, esses pixels aí, né? Aqui tem pouco, né? São 72 pixels por polegada. Então, por isso que quando tem 300, né? A resolução fala resolução de 300 dpi, é porque vai ter mais pontos aqui por espaço, e aí com isso a definição ela vai ficar melhor,
né? Quando você tem menos pontos, você tem uma resolução mais baixa. Tem os aplicativos, que outro dia eu até fiz um trabalho de pixels, que você gera imagens, acho que eu já até paguei aqui. Você gera imagens em pixels. Então, ele está aqui, ó. Um é 8-bit Pintor e o outro... Deixa eu ver, não, o outro não tem ele aqui, não. Mas aí lá tá tipo 32, então são pontinhos assim que resumem a imagem, tipo aqueles joguinhos de Atari, que tinha aqueles joguinhos de antigamente, que não deve ser da época de muita gente, mas é da minha já. Então aqui a ideia, e a diferença, né, do que eu estava mostrando lá no desenho de vetor, é justamente isso, né? A imagem, ela é formada por pixels. O desenho de vetor, você pode ampliar o quanto for, porque aquilo é composto de outras formas, né? Como a imagem é composta de formas matemáticas ali, que você vai ampliar e não tem os pixels. Então, ela não tem essa coisa da resolução, né? Por isso que, às vezes, a gente fala que vai vetorizar uma foto. Então, eu poderia, por exemplo, pegar essa flor aqui de referência e vetorizar. Então, o que eu ia fazer? Eu ia redesenhar ela aqui por cima, né? Lá nos programas de vetorização, para eu poder trabalhar ela como uma logo, como um outro tipo de desenho, né? Para fazer uma composição aí. Então, isso é uma das partes aí dos pixels. Tá dando certinho aí? Tá dando para ver? Tá, deixa eu ler aqui. Na aula passada, você tinha pedido fazer a prancha do trabalho e te mostrar na próxima semana, mas acabou não tendo aula de olhar. Então, essa prancha do trabalho deve ser a prancha lá do... Como é que eu vou dizer? Do que eu pedi de inspiração, né? Porque o trabalho final aí da disciplina, né? As AV1 e AV2, elas são inspiradas aí, vocês vão inspirar em um filme ou uma série, alguma coisa, e fazer aquela série de projetos que eu deixei lá, incluindo eles era a prancha. E aí eu não precisa me mostrar agora a prancha final, né, do trabalho de vocês. Eu vou explicar aqui, eu acho que eu expliquei no Canvas mais ou menos como é que fazia lá, e eu vou explicar aqui no Photoshop também como que você vai importar imagens e ir montando, se quiser criar uma prancha por aqui também. Mas quem fez aí, quiser que eu dê uma olhada, quem estiver fazendo o trabalho e quiser mandar para mim ir dando uma olhada também, não tem problema não, tá? Eu vou orientando antes de vocês entregarem para avaliação também, porque a ideia é essa, né, de vocês irem se organizando. Então, deixa eu ver aqui se está aberto aqui ainda. No próprio, tá vendo? No próprio site aqui da Adobe, vocês encontram alguns vídeos com algumas explicações também. Não sei se vocês estão ouvindo aí. Então, eles vêm com alguns tutoriais para ir trabalhando a imagem. Deixa eu voltar lá no início. Vocês chegaram a ouvir o som do vídeo aí? Então, essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês, eu peguei daqui mesmo. Então, isso aqui é o que eu estava mostrando para vocês, da tela, né, de abrir os arquivos e tal. Então, tem vários tutoriais aqui também que dá para ir seguindo. E ver. Tá bom, tchau. Vocês estavam ouvindo o som do vídeo? Tá, bem baixo. Deve ser o que eu estou ouvindo aqui. Mas eu vou continuar explicando por aqui. Então, isso daqui, quando eu quero abrir uma imagem de fora, eu venho aqui abrir, e aí vai lá na pasta, que tem que abrir o arquivo, né?
e você tem aqui as opções para pedir a imagem que você quer. Deixa eu ver aqui. Então, aqui ele vai abrir como uma... Acho que foi até a mesma, né? Não tem a mulher. Aqui, ele abriu, tá vendo? Uma nova janela. Então, eu tenho aqui, aqui estava aberta, e aí, quando eu pedi para abrir, ele abriu uma nova janela. E aí, a gente tem o seguinte. Nessa janela das camadas, quando abre, ó, vem aqui uma camada, tá? E aí, você pode aqui adicionar as camadas. Trabalhar com camadas é como se você estivesse colocando vários, como se fosse papel manteiga, um em cima do outro, e fizesse um desenho por cima do... um desenho em cada folha, e vai sobrepondo. O papel manteiga, ele tem uma certa transparência, né? Então, essas camadas aqui, vocês podem também, se eu colocar uma outra camada aqui nesse mais aqui, ó, para adicionar camada, a gente tem opções de trabalhar a opacidade dessa camada, que é o que eu vou mostrar para vocês. Nesse arquivo, a gente já tem aqui, olha, várias camadas, 1, 2, 3, 4, porque eu já incluí aqui algumas imagens para ir mostrando, né, como que a gente vai trabalhar. Então, uma das ferramentas aí que vai usar muito é essa camada, essa janela camada, que muitos aplicativos também já têm essas camadas. Então, todos esses aplicativos que eu falo que eles foram criados aí, né, eles foram inspirados aí no programa. O PixArt é um que trabalha com camadas, e aí você pode colocar os elementos um na frente do outro, um para cima, um para baixo, que você consegue visualizar aí essas camadas. Deixa eu ver se meu celular aqui... deu alguma coisa errada com esses links hoje aqui. Então, vamos supor que eu quero nessa camada aqui, nessa imagem, incluir uma outra imagem, tá? Então, eu vou... Como que eu faço isso? Se fosse no CorelDRAW, no Illustrator ele conversa mais com o Photoshop. Mas seria o importar, né? De você inserir, incluir a imagem, ao invés de abrir. Porque se eu pedir para abrir, vai abrir outra janela. Mas eu quero colocar uma mesma imagem aqui em cima. Então, eu venho aqui colocar incorporado, tá? Então, eu venho aqui, ó, não sei o que é essa aqui, não. Vamos colocar essa moça aqui. Eu coloquei ela, né? Ela veio por cima da imagem que estava. Então, ó, se eu arrastar ela aqui, tá vendo? Eu consegui colocar duas imagens em cima da outra. Para quem está com um programa novo aí, ou não sei se está habilitado ou não, essas duas caixinhas aqui, ó, é bom que elas fiquem marcadas. Porque senão, olha aqui, viu que eu estava mexendo lá, sumiu aonde estava ali as alças de seleção. Se eu marcar, vai mostrar e aí vai ficar mais fácil de você clicar, segurar e arrastar para dimensionar essa imagem aqui. Eu não estou fazendo design nenhum aqui das imagens, tá? Eu estou só colocando imagens aleatórias aqui para mostrar para vocês a dinâmica e o efeito das coisas. Não estou trabalhando com criação nem nada aqui, não. Então, hoje é mais para mostrar, né, o funcionamento das coisas e depois a gente vai colocando os conceitos, porque é bom ter um conhecimento aí disso. Então, onde eu falei que trabalha aqui, né? Então, por que eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5 camadas e só aparecendo duas imagens, né? Essa daqui está como plano de fundo. Quando vem um cadeadinho desse aqui, ó, é só você dar 2 cliques para desbloquear. E aí eu já consigo mexer com ela. Então, eu só estou vendo essas duas, mas e essas outras aqui? Onde que elas estão? Né? Acontece que tem esse olhinho aqui, ó, e tem um quadradinho. Então, as outras estavam escondidas, ó. Eu tirei o olho. Se eu clicar aqui em cima do olho, vai sumir e só vou visualizar a que eu deixar marcada, ou seja, essa daqui. Tá? Ah, eu queria colocar um fundo branco, ó, um fundo de cor. Então, eu venho aqui, nesse sinalzinho de mais, dentro da janela, aqui que ficam essas janelas todas que eu fechei, ó, janela, camadas. Se eu desmarcar aqui, ela some. Se eu voltar aqui em janela e marcar, ela aparece de novo.
Então, aqui, nas camadas, eu criei uma nova camada e depois eu vou colocar uma cor nela. Tem uma outra coisa aqui nessa janela, que é o navegador, que também usa bastante. Por quê? Esse daqui, o que faz? É o zoom, né? Que a gente consegue trabalhar aqui, ó, da imagem. Ou você pode clicar na setinha, ou você vai clicando aqui, ó, que aumenta e diminui, e dá para visualizar bem o trabalho aí com o navegador, tá? Gente, tá indo bem? Eu vou olhando aqui no chat, qualquer coisa vocês interrompam aí, tá? Porque não tá dando para me ver ao mesmo tempo mesmo, não. Então aqui, né, eu tenho os comandos e tal, as camadas, e só estou visualizando uma. Mas aí agora eu vou colocar mais uma aqui para me visualizar. E aí ela tá por baixo, tá vendo que ela tá por baixo dessa outra que eu coloquei? Ela tá por baixo dessa, só que eu não quero que ela fique por cima. Como que eu faço então? Se fosse lá nos outros programas, a gente ia em objeto, transformar, colocar objeto à frente, enfim. Então, quando tem a camada, você consegue aqui, ó, clicar, segurar, arrastar e subir com ela para cima. Ó. E você consegue mexer nessa ordem aqui, tá vendo? E colocar as coisas no lugar. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, né, e a prancha que eu pedi, de uma forma bem, como é que eu vou dizer? Sem recorte, sem muita edição, eu já consigo, por exemplo, elaborar aqui uma colagem, né, uma prancha aqui. Se eu colocar essa mulher aqui, aí depois eu venho, como eu tenho outra imagem aqui, eu vou ajustando aqui e vou colocando elas. Se você tiver uma pasta só com imagens, você vai em arquivo, arquivo, colocar incorporado, e aí você tem, dá 2 cliques e você tem mais uma imagem aí. Tá vendo? E a partir do momento que eu já coloco ela incorporada aqui, já cria uma nova camada para essa imagem que eu importei. Tá vendo? Então, assim, a prancha, essa prancha de referência, ela tem até mais imagens, né, do que eu estou usando aqui, mas ela... Você pode fazer aí do jeito que você achar e o fundo não aparece, é tudo é imagem. Né? Aqui eu posso sobrepor alguma outra de outro formato, não precisa necessariamente ser quadradas imagens. Depois eu vou trabalhar alguns efeitos nessas outras aqui para a gente fazer alguma coisa. Então, eu vou deixar aqui também 2 imagens só para mim ver e trabalhar aqui. Então, né, eu trabalhei aquela parte de cima que você arrastar as camadas, ó, para cima e para baixo. Você pode também, para não te confundir, às vezes a gente está fazendo um trabalho, um projeto muito grande, e aí fica confuso, né? Então, o que camada 1, camada 2, você não consegue enxergar. Então, você pode nomear a camada, que é dar 2 cliques aqui, por exemplo, vou escrever moça com máscara. Opa. Peraí. Moça com máscara, tá? Então, eu já sei que é essa daqui. Às vezes a gente vai recortando muitas fotos e vai, né, trabalhando. Agora aqui, deixa eu ampliar ela toda e mostrar onde que tem aquela coisa da transparência. Então, eu tenho essa imagem aqui em cima dessa. E aí, ainda na janela camada, olha como é que ela faz muita coisa, né? Eu tenho aqui, olha, opacidade, preenchimento. Então, eu venho aqui, opacidade, e eu posso, ó, trabalhar aqui a opacidade dessa sobreposição aqui de camadas. Então, cada efeito que você consegue fazer, você já cria um novo ambiente aí, né? Você já cria uma outra leitura para a imagem. Muitos aplicativos também têm essa parte de opacidade, né? Às vezes os aplicativos mais simples aí já tem um lugar lá que você faz a opacidade do trabalho. Eu uso muito o InShot
para tanto vídeo quanto às vezes para imagem. Tem o PixArt, o Photogrid, tem o Snapseed, tem Visco, o Lightroom, mas depois o Lightroom eu posso mostrar aqui para vocês, porque ele é junto com esse pacote Adobe aqui também. Então, né, esse efeito opacidade é isso daí, que eu vou voltar com ele aqui. Sempre que você quiser trabalhar numa camada, você tem que selecionar ela, tá? Tem que sempre estar selecionada aqui, porque se não tiver nada selecionado, você não consegue fazer. Mas quando isso daqui está marcado, assim que você clica, já fica selecionado. Então, eu criei uma camada do zero aqui, lembra? Eu vou colocar como fundo colorido. Só que ela tá transparente ainda, né? Não tem fundo colorido aqui. E aí eu quero pintar essa camada. Então, onde que eu vou? Nossa, dá para fazer muita coisa aqui. Tá vendo que tem as cores aqui, ó? Então, eu vou clicar 2 vezes em cima dessa janelinha aqui de cor. E aqui eu posso escolher e passear bastante aqui por essas janelas para escolher a cor do meu trabalho, ó. Vendo? Então, um fundo aqui, vou colocar esse fundo rosa. E eu venho aqui nas barras de ferramenta, que eu não mostrei ainda, nessa parte aqui, cadê ele? O baldinho de tinta, ele some. Por que que ele não está aqui? Bom, depois eu acho ele aqui. Mas aí eu vou vir aqui com o pincel. Então, aqui tem o tamanho, ó, e posso vir e fazer isso, ó. Ah, tô no fundo colorido, tá. Venho com o pincel e aí eu já vou e faço uma arte aqui, ó. Isso eu tô fazendo com o mouse, tá? Já dou uma fechada nele aqui. Então, o que que acontece? Por que que ficou por cima? Né? Eu tô usando um pincel aqui que ele é aquarela. Então, toda vez que a gente escolhe uma ferramenta aqui, abre a barra de propriedades da ferramenta que eu escolhi, ó. Se eu mudar para essa, muda a barra de propriedades. E à medida que eu for mudando aqui, ela vai mudando. Então, eu estou aqui no pincel. O que que acontece? Por que que ficou transparente? Ficou parecendo o quê, gente? Isso, um filtro, né? Então, são aqueles filtros lá do Instagram que tem a parte de cor, por exemplo. Você clica lá no vermelho, no laranja, e vai dando tipo essa impressão aqui de filtro. Mas porque tem uma transparência, ó, e a transparência está aqui, ó, opacidade 33. Mas eu posso também, na hora que eu for trabalhar com pincel, mudar essa opacidade, ó, que aí já não vai ficar tão transparente assim mais, tá? Aí eu só fui clicando mesmo. Deixa eu ir voltando. Então, estava no 33, então tudo aqui é ajuste do pincel, tá? E aí a camada ficou por cima, mas se eu quiser jogar ela para baixo, ela veio para baixo, ela vai sumir. Se eu mexer com a menina aqui, ó, ela tá aqui, mais clarinha. Então, esse fundo colorido. Na barra de ferramentas aqui, deixa eu colocar ela aqui para vocês verem. Eu tirei ela de lá, né? E vou colocar ela aqui. Então, quando tem uma setinha pequena perto da barra de ferramenta, né? É porque tem outras subferramentas aqui dentro. Então, por isso que eu estava procurando o balde de tinta lá dentro de outros lugares. Ele está escondido em algum lugar aqui, ou ele não está aqui nessa seleção aqui. Ah, porque eu acho que é fotografia que eu tô. Deixa eu mudar para pintura, deixa eu ver se ele vai aparecer. Ah lá, agora ele apareceu. Porque eu estava configurada aqui minha barra de trabalho, minha área de trabalho, para fotografia, né? Como eu estava mostrando mais fotografia. Só que eu acabei pintando aqui o desenho e aí ele sumiu. Eles colocam as prioridades.
tá? Mas a camada continua aqui. Eu vou deixar os outros abertos, que é pincel, amostra, enfim. Então, ele tá aqui, ó, nessas setinhas aqui que eu mostrei, tá vendo? Essas setinhas aqui do lado. A gente sempre tem o que tá por dentro, ó. Então, essa primeira aqui é a de seleção, tá vendo? Ferramenta mover. E vem junto aqui o atalho do teclado, que você já, né, você identifica qual letra que você pode colocar. E se você deixar o mouse sobre a ferramenta e esperar um pouquinho, ela mostra aí, eu falo o nome da ferramenta que é. Tá vendo? Então, ó, ferramenta letreiro retangular. Nem tem muita ferramenta aqui, né? Tem o elíptico, nem todas, né? Você usa o tempo todo. Tem para certos tipos de trabalho, você usa uma, para outros você usa outra. Então tem umas que quase não usa. Mas tá tudo aqui, né? E vai combinando e vai fazendo. Então, essa aqui é a ferramenta laço, e aí eu vou mostrar algumas aqui mais importantes para a gente ver. Então, vou voltar aqui na ferramenta lata de tinta, porque ela é mais fácil aí de preencher, né? Essa ferramenta tem aí também em Procreate, em vários aplicativos aí, no Artflow, para você trabalhar os preenchimentos. Eu vou criar uma outra camada aqui, ó, nesse mais, ela vem sempre aqui para cima, e eu vou colocar aqui uma outra cor. Vou dar 2 cliques. Não, azul já tá ali. Vou pôr um laranja. Tá? E aí eu venho com o balde de tinta e vou dar um clique. Clique e solta. Aí sim, consegui pintar a tela toda, né? De forma aí bem homogênea. Então, eu quero que isso fique para baixo. Ó, e aí eu vou manipulando ela de acordo. Ah, mas aí ela vai ficar em cima, mas eu queria dar uma transparência. Então, eu venho aqui, opacidade, e trabalho essa opacidade aqui e gera um outro filtro. Um efeito que fica muito legal também, depois vai criando, né? Deixa eu tirar essa imagem daqui. É a ferramenta que é a ferramenta borracha, né? De atalho aí, ela é a ferramenta tá vendo que tá mostrando aí? Então, vamos supor, eu coloquei por cima aquele quadro, aquele efeito do baldinho de tinta, né? Do fundo cheio. E aí eu venho aqui e vou... Opa! Ó, tava outra coisa selecionada, peraí. Vou selecionar a borracha, aí abre aqui em cima a barra de ferramentas da borracha, a barra de propriedades da borracha. Aqui, ó, isso corresponde a pincel. Então, gente, tá vendo como tudo pode ser esmiuçado, tudo pode ser personalizado. Então, assim, você mostra os caminhos, mostra as ferramentas, mas o que vai diferenciar mesmo um trabalho de um designer para o outro, né? É como que ele personaliza essas ferramentas, como que a sua criatividade vai dizer e falar assim, ah, eu vou colocar uma transparência aqui, mas eu vou colocar com um efeito tal, misturado com isso, é depois você começar a fundir os efeitos aí, né? De forma, claro, com uma visão estética aí bem apurada, trabalhando os conceitos aí da linguagem visual, que é o que vocês vão estudar aí durante o curso. Então, essa disciplina, eu estou explicando aqui os caminhos, né, os lugares de trabalhar essa parte gráfica, né, aplicada no programa. Vocês vão tendo aí matérias teóricas que vai dar base para trabalhar os conceitos, e depois vocês vão ter outras matérias que vocês vão praticar, vocês vão ter que fazer trabalhos utilizando esses programas. Por exemplo, identidade visual, que é criação de logo, design editorial, que você trabalha a imagem, mas usa o InDesign, que é outro programa. Então, tudo isso é aplicável mais para frente aí. Tá, a prancha seria tipo essa, mas de forma mais elaborada, né? Eu só fiz aqui de forma simples para mostrar. Então, a borracha, eu cliquei nela aqui. Quando eu tô com a minha Caps Lock aqui ativada, eu não vejo a ponta do pincel, ó, no teclado. Tá vendo? Aqui ela tá ativa, a Caps Lock, que é aquela do teclado que deixa a letra em caixa alta, né? E aqui eu desativei. Então, eu consigo aqui, olha, eu dei um clique aqui, como tá numa camada diferente, olha, como se eu tivesse feito um furo nessa camada.
e a menina está embaixo. Então, eu selecionei a camada que eu quis apagar, ó, e eu fiz como se fosse uma máscara aí, por cima da máscara. Para você criar aí alguns efeitos. E assim, o pincel ficou grande, ficou um tamanho ótimo ali. Tem outros, ó, se eu quiser fazer ele de outras formas, você pode vir aqui e escolher outros formatos para você poder trabalhar e ir apagando também. Ou pode mudar o tamanho fazendo coisas menores. Ou pode clicar, segurar e arrastar e fazer uma outra coisa aqui. Então, isso eu não estou mexendo ainda na imagem. Eu estou mexendo na camada daqui, de cima, como se eu estivesse apagando. Isso eu não estou tirando fundo. Eu estou com o mouse aqui mesmo, fazendo grosso modo aqui. É como se eu estivesse só tirando uma parte aqui que a menina tá. No teclado, o colchete aí, ele vai aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. E aí a máscara fica desse jeito, né? Então, esse é um efeito aí que eu, tirando a visão da camada ou colocando, eu tenho esse efeito. Se eu quiser jogar fora essa camada, não quero mais. Eu venho aqui na camadas, clico, seguro e arrasto para essa latinha de lixo que está aqui. Tem uma lata de lixo aqui, do lado tem o mais, que é onde você cria uma nova camada. Vou dar 2 cliques aqui. Com um baldinho de tinta, você preenche e aí vai trabalhando aí mais um outro filtro aí, né? Alguma outra coisa que tem. Então, isso daqui basicamente é o que a gente faz em relação a movimentos de camada aqui, né? De você trabalhar com essas ordens de visualização de imagens e você mover e dimensionar aqui os objetos. E aí você vai criando formas aí diferentes de... Tem efeitos que vão surgindo que, nossa, tem uma infinidade de coisas que a gente procura até hoje aí como que faz, né? Porque é o que eu tô falando. Vocês estão no primeiro período aí, outros no segundo, terceiro, não sei. Então, as coisas atualizam muito rápido, né? As coisas atualizam e vocês têm que estar sempre acompanhando aí o que surge para não formar e estar ainda, né, preso só no que viu nessa aula, né, nessa disciplina. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, essa parte de mover, agora eu vou excluir aqui vou esconder algumas partes aqui para me mostrar um outro efeito para vocês. Gente, como que tá aí? Eu posso continuar? Tá dando para acompanhar direitinho? Só dá um parecer aí para mim no chat. Né? O chat durante a aula é bom ele ficar quietinho assim, mas tem hora que eu peço para dar uma comentada, para falar alguma coisa, só para me saber, porque para não perder o conteúdo, tá? Beleza. Então, quantas pessoas tem aí? 20 pessoas. Se vocês souberem de alguém aí que tá sem acesso, vocês me falam. Tem o grupo lá do WhatsApp. Quem não tiver no grupo também, pede o link aí para ficar mais fácil na hora da gente se comunicar, tá bom? E depois eu vou passar um outro efeito lá para vocês de um vídeo que eu já tinha gravado, que é um efeito muito legal de máscaras. Então eu vou passar para vocês lá também. Bom, se vocês quiserem também assim um intervalinho depois, alguma coisa, não tem problema, mas aqui é mais um tempo
que eu vou explicando e depois também eu encerro um pouco, né, antes do horário aí para vocês fazerem os exercícios e aí vocês aproveitam esse tempo também. Então aqui a gente usou essa ferramenta aqui, né, que é a ferramenta de mover e tal. Clica, segura e arrasta. E aí eu tenho aqui, olha, a ferramenta letreiro retangular, que são essas caixas de seleção, né? Que é clico, seguro e arrasto também. É como se eu estivesse selecionando parte dessa imagem. Para que serve isso? Ou eu posso dar um delete aqui e apago, onde eu selecionei. Vendo? Dei um delete. Ctrl Z, volta, tá? Então, eu clico de novo, ela seleciona. Agora, se eu quiser selecionar mais áreas, tem aqui, olha, abriu a barra de propriedades dela. Eu venho aqui do lado, clico nesse, adicionar seleção. Aí eu posso ir fazendo isso, ó, que vai aumentando aí, vai criando uma seleção em volta dessa imagem. Tá vendo? E se eu quiser tornar essa seleção, deixa eu abrir aquela janela de navegador, que eu não consigo ficar sem ela. E se eu quiser criar essa forma aqui, como se fosse um quebra-cabeça, né, parece, numa nova camada. Eu tô com isso aqui selecionado, venho aqui, nova camada, baldinho de tinta, e vou colorir a seleção. E aí, eu consegui colorir essa seleção. Posso controlar aqui também a opacidade para fazer um efeito aí bem, né, um efeito diferente. E aí, por que eu estou clicando aqui e essa seleção não some? Você volta aqui, ó, para a primeira, que é a sozinha, clica fora. E isso ficou, ó, numa camada sozinha. Tá? Então, até agora também eu não mexi na imagem. Eu vou fechar essa seleção aqui. E aquela hora eu mexi aqui, ó, e dei o delete, por quê? Você tem que falar, mas não aconteceu nada com a imagem, estou dando delete e não está apagando. Porque aqui, ó, não está selecionada. Então, sempre que eu quiser fazer alguma coisa na imagem, ela tem que estar selecionada. Aí, o que acontece também? Eu posso voltar agora, eu selecionei uma área da imagem, de forma quadrada. Eu venho aqui em imagem, nesse lugar imagem, é onde tem as partes que vocês mais encontram aí nos programas de edição e nos aplicativos, que é essa parte de brilho, contraste, curvas, exposição. Depois eu vou entrar um pouco mais a fundo nesses efeitos, para vocês não ficarem com aquele rola para a direita, rola para a esquerda. Ah, gostei assim, não gostei. Por que tá legal? Por que ficou assim? Então, fazer uma coisa mais consciente, né, do que é. Por enquanto, brilho e contraste, né? Acho que todo mundo já tem uma noção boa aí, que é aumentar essa luminosidade, que eu estou trabalhando aqui na setinha, ou diminuir. Essa foto também foi tirada da internet, então isso aqui, olha, ele acusa a resolução baixa. Então, só vou trabalhar na área selecionada, tá vendo? E o contraste também, ó. Então, eu fiz uma edição da imagem, eu não criei uma nova camada, eu estou trabalhando na própria imagem, isso daqui. Eu vou cancelar, porque eu não vou aplicar isso na imagem, porque eu tenho outros efeitos aqui, olha, ajuste. Vou colocar um aqui, que é o tal do remover saturação. Que é o quê? Que é a mesma coisa que dessaturar. O que é saturar? Né? Tem um lugar aqui, olha, que é saturação. Que é você pigmentar mais... Olha lá, você vai mexendo com mais ou menos da imagem. Essa aqui é a matiz, né? Que vai mudando a cor. Você tem a variação aí da cor, ó, das cores, da pigmentação. E a saturação é a intensidade dessa pigmentação. Então, quanto menos saturar, ó, tá vendo que eu andei aqui com um negocinho para cá? Mais preto e branco a imagem vai ficar. Quanto mais eu saturar, mais viva de cor ela vai ficar. Então, aqui, né, a imagem normal, acho que estava mais ou menos assim. Se eu andar para cá, ó, ela vai ficar super saturada.
Se eu andar para cá, ela vai ficar dessaturada. E aqui eu trabalho a iluminosidade. Então, gente, não existe uma fórmula de falar que tem que estar aqui, esse tem que estar para cá, esse tem que estar para lá. Isso é sensibilidade de quem está produzindo a arte. Ou é você respeitar a cartela de cor do cliente para quem você está trabalhando. Então, a ferramenta, tem gente que vira e fala assim, né? Ah, mas fez no computador, né? Eu mesmo já fiz um trabalho outro dia aí, e a pessoa virou e falou assim, ah, mas ela fez no computador. Como se o computador, você falasse, você faz isso, e ele fizesse tudo sozinho. Mas não faz, né? Até um robô, nem o robô faz tudo sozinho, só faz depois que ele é programado por uma pessoa. Então, tem que olhar bem essas partes, né? Porque a gente é que domina aí a máquina, no caso. Então, vou dar um OK aqui. E vou fazer o que com essa imagem agora? Eu vou vir aqui de novo em imagem, ajustes, vou remover a saturação. Aí foi embora a saturação toda da imagem. Ela ficou aquela imagem preto e branco, que eu ainda posso voltar aqui se eu quiser. Imagem, brilho, contraste, e ainda trabalhar com esse brilho e esse contraste aqui para criar uma outra coisa. Então, são inúmeras formas, né, da gente fazer esses efeitos. E aquele filtro que eu tinha feito, ó, ele vai ficar aqui. Porque ele está em outra camada, eu deixei ele, o olhinho dele visualizando. Deixa eu tentar voltar um azul aqui para esse filtro. Vou selecionar, ó, eu fui clicar, não foi possível. Tá vendo que eu selecionei aqui, olha, eu queria pintar, selecionei, e o que que foi? Não foi possível usar a lata de tinta porque não há camadas selecionadas. Então, ele não faz nada se não tiver selecionado aqui. Tá? E aí, deixa eu ver se vai dar certo o negócio aqui. Não. Peraí. Se eu quiser duplicar essa camada, eu posso clicar com o botão direito. Se eu clicar com o botão direito em cima de camadas, olha quanta coisa aparece aqui ainda. Então, vamos lá. Duplicar camada. Pode nomear a camada e tal. E eu dupliquei essa camada. Tá? E aí eu vou colocar uma outra cor nela. Deixa eu ver se vai dar verde. Isso, deu verde. Por quê? Olha o jogo de cor aqui. É uma camada amarela em cima da azul. Com transparência. E aí, olha só. Você teve aí os dois resultando no verde. Né? Que entra a coisa da mistura de cor. Então, dá para fazer aí, ó, implicação dos estudos de cor. E também no teclado, dá para você duplicar essa camada com o Ctrl J. Se não quiser ir para o... Como é que eu vou dizer? Se não quiser clicar com o botão direito, tá? Ctrl J. E aí eu vou colocar uma outra imagem aqui com a cor complementar. E vai ficar esse efeito aqui. Já muda bastante, né? O que você quer colocar. Então, estou só aumentando aqui meu trabalho. E é bom sempre salvando, tá, gente? Eu não estou salvando aqui porque eu estou mais mostrando para vocês. Uma outra coisa. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem aí no chat? Tá todo mundo quietinho? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está fazendo aí e sentiu alguma experiência aí? Não está conseguindo acompanhar? Cadê essa camada? Fechei. Ah, tá aqui. Então, tá. Aí eu estava aqui na ferramenta da seleção quadrada e tem a redonda também, onde eu posso vir aqui na redonda. Fiz a seleção. Eu estou com essa daqui selecionada e vou dar um delete, ó. A gente apagou uma parte aqui da camada que ficou redonda, tá vendo? Agora eu vou fazer uma outra aqui. Então, isso é legal para fazer uns...
Aí eu tô selecionando amarelo, vou dar delete. E aí ficou um outro corte aqui dessa forma, tá? Então, são efeitos que dá pra gente fazendo aí. Agora, deixa eu tirar essas de cor de cima aqui. Vou jogar a moça fora. Vou tentar importar ela de novo. Colocar incorporar. Devia ter duplicado a imagem, agora eu não vou saber onde que ela tá. Peraí. Não. Ah, deixa ela aqui mesmo. Vou jogar isso fora. Então, imagem, deixa eu só melhorar um pouquinho essa imagem. A gente tem também, eu estava fazendo o filtro lá manual, mas a gente tem aqui, ó, imagem, ajustes, filtro de fotos. Então, veja, já deu um... Aí é a cor do filtro, tá vendo? E aqui a intensidade dele. Então, você consegue controlar aqui a intensidade que você quer. E aqui dentro, a gente tem várias outras opções aqui já pré-estabelecidas de cores, ó. Que foi quase aquele efeito ali que a gente fez manual. E se você quiser também, né, usar a própria cor ou trocar a cor, você pode clicar aqui e colocar uma própria cor. Dá 2 cliques e vai andando aqui, selecionando e experimentando qual que você quer colocar na imagem, tá? Essa daqui é a ferramenta laço. Aí eu já vou entrar numa questão que a gente vai tentar dar uma recortada nessa imagem de forma mais livre para tirar o fundo dela. E aí, o que vai acontecer? Vou subir ela aqui, vou colocar ela aqui para cima. A ferramenta laço, você clica, segura e arrasta e você consegue desenhar a mão livre aqui com ela, tá? A ferramenta laço poligonal, você tem que ir clicando, clica, solta, para você fazer esse desenho aí. O ideal é sempre começar e para fechar o círculo, se você posicionar ela aqui de onde você começou, ó, aparece uma bolinha. Então, quer dizer que fechou aquela área ali. Tá vendo? Então, eu vou cortar essa menina aqui de forma mais livre. Eu vou pegar a ferramenta laço, vou clicar aqui embaixo, segurar, arrastar. Ó. Não estou encostando nela, não quero fazer aquele recorte perfeito agora. Quem tiver a mesa digitalizadora, isso aqui é bom para fazer também esses trabalhos. E aí eu vou voltar aqui, ó, e encontrar lá no último, aparecer a bolinha, ó. Ó. Agora fechou. E aí eu tô com a menina selecionada. Só que eu posso fazer várias coisas aqui agora. Ou eu posso apagar ela na imagem, ou eu posso duplicar, copiar e colar. Quando a gente faz o comando Ctrl+C, Ctrl+V, olha aqui. Ele cria uma nova camada só com a área selecionada. Tá vendo? Olha lá. E a imagem da moça com a máscara está aqui ainda. Então, eu selecionei e dupliquei a imagem, onde eu posso ir criando outras imagens aqui, ó. Tá bom? E aí, deixa eu voltar. Lá na seleção. Eu posso também fazer... Eu posso também fazer uma outra coisa, que é selecionar a área, mas vamos supor que eu quero mudar o fundo dessa imagem, onde essa menina não está. Então, eu venho aqui, ó, no menu selecionar, que a gente também tem muita coisa ali dentro que dá para fazer. Selecionar e inverter.
E aí a seleção vira o que está por fora. Vou pegar um pincel aqui e vou pintar. Ele tá com um pincel diferente aqui. Deixa eu pôr um pincel diferente. Vou pôr esses aqui de bolinha aqui. Tá. E aí eu vou pintar, mas eu vou criar uma nova camada só para eu pintar. Porque eu não quero que fique ali junto com a menina. Então eu vou fazer assim. Olha só, eu estou fazendo bem aqui assim e não está atingindo nela. Se eu quiser mudar de cor, ó, eu já estou criando um outro fundo aqui. Se eu quiser diminuir de tamanho e mudar de cor, eu ainda posso fazer um outro efeito aqui. Então, você vai quase criando uma arte. Eu estou fazendo com fundo. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz essa arte, mas eu não estou fazendo ela em cima da imagem, porque o ideal, se a gente for trabalhar, é sempre tentar manter o que você está usando guardado ali, né? Porque às vezes depois você pode precisar. Então, eu fiz esse fundo mais artístico aí. Aí, e a gente tem essa imagem. Se eu tirar aqui, ó, a imagem tá lá e o fundo ficou aqui, na transparência. Se eu colocar uma outra imagem, olha lá, eu posso ainda usar esse fundo numa outra imagem aqui para trabalhar esses efeitos. Mas aí eu vou continuar com a menina aqui. Tá? E também trabalhar aqui a opacidade, ó. Eu posso mexer com a opacidade para criar uma textura. Então, sempre camada, seleciona e vai acertando as coisas lá. Então, aqui eu fiz o fundo, mas agora eu quero a menina também sozinha de novo. Tem um outro efeito, que é esse da varinha mágica. Essa daqui, olha, se eu clicar, ela já seleciona sozinha, não precisa de eu ficar desenhando. Só que nem toda imagem você consegue fazer isso. Porque, por exemplo, olha aqui. Então, o que que acontece? Você tem que aqui, ó, tem a tolerância. Eu não sei se aqui vai dar certo ainda, porque a tonalidade, a diferença de tonalidade da pele dela para o fundo aqui ficou bem parecida nesse pedaço. Então, pode ser que invada. Se eu colocar a tolerância de 100, ele vai pegar o máximo de cores parecida. Se eu colocar tolerância de 0, ele vai pegar, olha, áreas com menos pigmentação aí. Então, tem que achar aqui um valor que não vá prejudicar o seu trabalho. Mas, geralmente, eu uso essa máscara quase nunca, ou quando a imagem está com o fundo super definido. Vou tentar ver se tem outra aqui. A da flor. Essa daqui, por exemplo, é uma imagem que ela foi vetorizada e salva em JPG. Aí ela acabou se transformando em imagem, tá vendo? Mesmo ela tendo sido desenhada, se eu der o zoom aqui, ó, você vê que ela tem o pixel, mas ela tá bem definida, imagem e fundo. Então, eu posso usar tranquilamente aqui essa varinha mágica com a tolerância até de 100. Não posso. Tem que fazer o teste aqui. Opa. Vou deixar 32 mesmo, do jeito que estava. E vou clicar, e aí, né, teve alguns espaços aqui que eles ficaram brancos ainda, mas depois é para tirar. Então, o que que eu selecionei? Eu selecionei o fundo, mas o que eu quero é a flor. Então, vou ter que inverter essa seleção, tá? Selecionar, inverter. Vou ver se vai dar certo aqui sem coisa alta. Deu. Então, eu inverti a seleção. Agora, o que está selecionado é a flor, tá vendo? É o arranjo. E aí, eu posso fazer o CTRL, ou apagar o fundo, né? Mas eu estou querendo ensinar de uma outra forma aqui. Eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu mantenho a imagem e tenho também uma só
uma sem fundo, ó. Aí, para mim testar, ó, eu coloco ela em cima de um fundo colorido e tá vendo que ainda tem aqui os branquinhos? Então, eu posso vir com as varinhas mágicas, marcar lá naquela máscara lá, que deu de 2, ó, os brancos. Eu vou selecionando as áreas brancas aqui. Qualquer coisa pode trabalhar com zoom. Existe outra forma de seleção aqui, mas eu não vou mostrar agora, porque senão vai confundir vocês, que a gente está usando só essa ferramenta. Porque tem como você selecionar depois por cor. E aqui o que era branco está tudo selecionado, eu dou delete. E aí foi. Então, a divisão, né, o contorno aí, ele está bem definido. Então, você consegue tirar. Existe aplicativo já que você consegue tirar o fundo da imagem. O zoom é sempre bom trabalhar com ele. E às vezes quando não dá, gente, olha só, tá vendo que ficou uma pontinha aqui, ó, do branco? Aí pode vir naquela ferramenta laço poligonal, tô com a camada da flor selecionada, ó, clico, 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 junto e dou delete. O outro aqui, ó, clico, 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 dou delete. E aí eu tenho a flor sem o fundo, vou tirar esse fundo e vou voltar com a menina aqui. Só que, por que a flor sumiu? A menina tá em cima da flor. Vou colocar a flor para cima. E aí fica assim. Você consegue simular, talvez, aqui uma estampa, ó. Vou dar uma viradinha nela. Então, eu consigo simular aqui, né, um efeito de estampa. Deixa eu ver como é que tá aqui. Vamos lá. Eu vou dar um intervalinho agora, gente. Tá? Se vocês quiserem ir se ajustando aí. Estou com uma dúvida sobre as tarefas que já foram passadas. Quais delas estão valendo pontos? Então, só tem uma lá, que foi bem no início. A princípio, ainda, o que está valendo ponto é a participação de chat, atividades que eu proponho nas aulas, mas a avaliação mesmo, eu passei aquela lista de trabalhos lá para vocês entregarem na V1, tá? Que aquelas iniciais foi mais para me conhecer, né, como que vocês estavam, e nem todos colocaram. Então, quem não colocou, não colocou, e a partir de agora tenta postar lá no trabalho, né, o resultado aí de cada aula que fez como exercício durante a aula, e no dia da AV1 postar também o que foi pedido lá como geral, tá? Deixa eu ver aqui, são 8h32. Vou dar quanto, gente? Uns 5 minutinhos para tomar uma água, ir no banheiro. Ô, e a Dani, gente volta aí. Oi. Essas que você passa na aula, você podia dar um prazozinho, assim, nem fosse um dia só, sabe? Como é que é? Essas de Essas que hoje? você... Não, então, aí, o que eu vou fazer? Se bem que já são 8h32, né? Eu acho que já está até bom, assim, também, porque eu estou falando muitos efeitos, né? E aí vocês teriam até o final da aula para ir colocando. Para porque a ir gente postando, poderia fazer né? com mais calma e tal. Tá. Não, então, são 8h33. Já pode fazendo agora, 8h30. Vou deixar um tempo aí para vocês irem fazendo. E aí eu fico no chat aqui, vocês vão me perguntando, para me saber como que está fluindo aí. O que é para fazer hoje é uma arte, tipo essas que eu fui fazendo aqui, né? Colocando esses efeitos aí que eu já falei aqui para vocês. Eu vou até salvar essa arte aqui com arquivo aberto, porque aí depois eu vou acrescentando informação e efeito em cima dessa aula aqui. Eu acho que fica legal, porque senão vai ficar muita informação aí para vocês também.
Tudo bem, gente? Tudo bem. Ô, Dani, eu tenho uma dúvida também sobre Pode falar. uma aula atrasada já. Eu Uhum. estava usando o Inkscape para Sim. só mexer nele para tentar usar. Só que eu não consegui salvar o projeto como imagem. Ele só fica no formato. Ah, tá. É porque você lá no Inkscape você tem que exportar. Ao invés de você ir em arquivo salvar, você tem que ir em exportar. Aí Mas, vai aparecer a opção lá para. Eu tenho o Inkscape aberto aqui, eu vou ver se eu abro ele aqui. Aberto não, salvo aqui. Eu vou ver se. Que aí aparece JPG, PNG, entendeu? mas aí aparece exportar a área de desenho, de página, de seleção. Aí esse daí que eu não estou entendendo. Então, é porque assim, se você selecionar, você vai exportar só o que você selecionar. Eu acho que você pode tentar lá a área de desenho, que é o que você fez, é a arte que você fez, né? Sim, Então, tenta fazer isso, arquivo, exportar essa área de desenho. tá, E aí vê o que dá aí. Me tá. fala. Obrigado. Gente, eu só vou dar uma idinha aqui no toalete e já volto, tá?
Deu certo aí? Era o Thiago, né, que eu estava falando? Deu certo sim, obrigado. Nada. É porque o Inkscape ele é um programa que ele trabalha com vetor, né? Então, ele é como se fosse o CorelDRAW Illustrator. Aí, para você transformar imagens, vocês têm que exportar. E para colocar uma imagem dentro dele e trabalhar essa imagem, vocês vão ter que importar. Você também não vai conseguir ir em arquivo abrir. Vocês vão ter que ir em arquivo inserir ou importar. Não lembro como que está escrito nele lá. Estou tentando achar o meu aqui. Eu vou salvar esse arquivo, vou colocar no chat aí só para vocês terem uma ideia. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como. Eu vou escolher JPG mesmo. Depois eu vou mostrar essas saídas, esses lugares de salvar, tá? Como vocês salvam isso. A imagem está aí no chat, essa que eu fiz aqui. E quem quiser também depois, eu mando as camadas, eu mando aberto. A gente fala salvo em arquivo aberto, né? As camadas aí, para vocês trabalharem. Vou ficar quietinha aqui para vocês fazerem.
Ô, Dani, pode ser qualquer. Que susto! Desculpa. Pode falar. É porque eu tô com fone aqui, da pertinho. Ah, Diga. pode ser qualquer imagem usando esse esquema de camadas, colocando qualquer Pode. coisa, né?
Pode. Eu fiz um no celular aqui, eu acho que eu vou mandar ele. Tá, pode Pode ser. ser? Você fez qual aplicativo? PixArt. Ah, tá. Ele trabalha com camadas, é bem legal. Eu mandei um link aí, acho que é de um vídeo, que eu acho que é o PixArt que eu usei também. Depois você dá uma olhada aí no chat. Tá ok. Falou. Gente, eu deixei um link aí, ó, do vídeo no chat, dá uma olhadinha nele aí, que tem, eu acho que eu explico aí 2 aplicativos para quem está fazendo no telefone. Dá uma olhadinha aí também, que é legal. Olha só, eu vou fazer o seguinte, para não ficar gravando nada aqui, né, só a gente no chat, eu vou parar a gravação, porque, né, eu vou deixar, então, vocês irem fazendo, eu vou acompanhando aqui pelo chat, tá? E aí eu vou encerrar a gravação, senão vai ficar gravando nada aqui. Só a gente na conversa do chat, tá bom? Aí qualquer dúvida lá, vocês... Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu só vou parar a gravação mesmo aqui, para não ficar muito